Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, o Fresh Talk. Podcast a gente fala sobre empreendedorismo, sobre negócios. Meu nome é Fred Vanitelli, eu sou viciado em empreendedorismo e resolvi fazer esse podcast aqui também para você que também gosta de negócios, de empreendedorismo, e a gente traz aqui sempre convidados muito especiais que de alguma forma possam contribuir e ajudar a nós, empreendedores, empresários, nos nossos negócios. E hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais, que são amigos, parceiros, e tem aí um currículo invejável. Eu até anotei aqui, porque tem gente que a gente tem que aqui ler, porque a gente não consegue falar, decorar, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o Carlos. Vamos lá ver se eu vou falar certo, tá? Nem perguntei para você. Rubinstein, é isso? Pode falar Rubinstein. Rubinstein. Fica aportuguesado perfeito. Então tá bom. Então a gente tem aqui o Carlos Rubinstein, que ele é engenheiro de sistemas, formado na Argentina, apaixonado por tecnologia, negócios, vendas há mais de 27 anos, investidor anjo, já tem um portfólio aí de mais de 10 startups investidas, 2 delas, inclusive, você teve saída já, né? E isso é muito legal também. Participou de Capital Empreendedor e da Inovativa Brasil, é isso? Sim. Membro da Anjos do Brasil e da IBGC e sócio fundador da UI Startup. Além disso, novidade para mim, eu não sabia disso. Saxofonista e ciclista. Tá vendo? Ó, eu vou te falar. Inclusive, eu trouxe aqui o... Tô brincando. Opa! Já o temos ao vivo. E nós temos aqui também o Leonardo Silva, que ele é administrador de empresas com MBA em Marketing pela FIA, vários cursos de administração pela ESPM, Wharton, foi CPO do banco JP Morgan, que legal, morei nos Estados Unidos muito tempo, tinha conta lá no Chase, diretor estatutário da IBM, sócio fundador da Mesa Minds e da UI Startup, e não toca nenhum instrumento? Toco bateria. Toca bateria. Temos aqui quase uma banda de jazz. É isso? Jam. Eu toco violão, então, ó, a gente quase tem uma banda de jazz Pronto. aqui já. Pessoal, a gente sempre inicia o nosso podcast e gostando de entender um pouco dessa jornada empreendedora de vocês, né? Desde o início lá, como vocês começaram, como é que foi essa carreira, tendo ali o encontro de vocês na UI Startup. Então, se vocês pudessem começar, vamos em ordem alfabética, né? Então, o Carlos pode começar. Conta um pouquinho dessa jornada, como é que foi a tua história, o que você fez, como é que você chegou a hoje, né? Ao startup, o negócio que você... Quanto vocês para têm. trás que eu vou, Freddy? O quanto você achar relevante. Deixa eu ver aí, pegando o gancho então da introdução que você fez. Bom dia, Freddy, bom dia a todo o pessoal aí que nos está assistindo. Essa aqui é a câmera, não? Pode falar, quiser falar com o público, pode falar por ali. Beleza. Cara, minha jornada começou cedo. Como te comenté, sou apaixonado por tecnologia, sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de investimentos. Então, minha jornada sempre foi muito direcionada por isso, ¿no? Estudié engenharia em sistemas lá na Argentina, sou argentino, cheguei aqui no Brasil há 26 anos, me casei, minha esposa é brasileira, meus filhos nasceram aqui. Você veio com quantos anos para cá? Eu tinha 28, hoje estou com 53, 28 anos. E aí, enfim, trabalhei muito tempo, a maior parte da minha carreira aqui no Brasil foi na hora que é do Brasil. Então eu conheci muita gente, conheci o Brasil, país gigantesco, lindo, diferentes indústrias, aí tem varejo, tem finanças, tem bancos, tem telecoms, tem servicios de todo tipo. Eso me permitió aprender diferentes tipos de negocio. Mas siempre mi pasión mesmo fue a tecnología, ¿no? O sea, me motiva estar creando cosas, estar desenvolviendo cosas, estar inserido en proyectos diferentes, tá? E através em 2015 eu saí da Oracle, e aí conheci em um momento a Anjos do Brasil, que foi onde conheci o Leonardo, e a Anjos do Brasil, o sea, começar a investir em startup me deu a oportunidade de participar de mais de um projeto.
Tá? Então, não unicamente investindo, que também é algo que eu comecei a fazer bem de pequeno, mas também ajudando com conhecimento, com networking, que é o que a gente fala, ajudando os fundadores, não unicamente com esse capital que a gente investe. En esa jornada, ahí apareció Leonardo, a gente se motivó a hacer eso de una forma abierta, democrática, no únicamente en una red de anjos, que es súper bacana, que recomiendo para todo el mundo se aproximar de alguna, mas sí de una forma pulverizada no Brasil, que es gigante. Entonces hay gente que no tiene, a veces, esa posibilidad de acompañar una red de anjos, o no tengo capital para conseguir investir, o que a esa red de anjos va demandando, y a plataforma en sí, que es una plataforma, una legislación que fue regulada por la CVM en 2016, permitió estructurar captaciones para empresas de pequeño porte, sean de tecnología o no, o también pueden ser de economía tradicional. ¿Tá? E aí a gente falou, puxa, isso aqui é muito bacana, tem uma legislação, dá segurança, dá transparência para as pessoas, para os investidores, e a gente mergulhou de cheio nisso, em criar uma plataforma que estrutura captações, es decir, as empresas podem se financiar, somos um canal de financiamento para as empresas, em troca de uma participação futura, isso que a Startup faz. Tá? E além disso, a gente consigue também contribuir com capital, com conhecimento e com networking, não unicamente com o capital. Eu acho que me estou estendendo muito, Frei. Você me fala assim. Não, tá ótimo. É isso. E você, Léo, conta um pouquinho pra gente aí. Claro, Fred, obrigado primeiro pelo convite. E bom dia aí, pessoal que está assistindo. É o seguinte, durante a minha jornada no mundo corporativo, por essas empresas aí que você já citou, né? A Volkswagen, o Banco JP Morgan, a IBM, eu sempre fui um empreendedor dentro de uma grande corporação. Então, a maioria dos projetos que eu trabalhei, eles envolveram startups, unidades de negócio novas, né? Então, na Volkswagen, por exemplo, a Volkswagen montou um escritório de vendas e marketing nos Estados Unidos. Eu fui o segundo a chegar, numa estrutura de 80 pessoas. Um negócio completamente novo dentro de uma indústria muito tradicional. E mesmo dentro desse negócio, eu sempre quis entender quem foi o fundador da Volkswagen. Quem fez o primeiro Fusca? Qual foi a motivação? Quem era o cara? Qual era a sua história? Né? Quando eu fui trabalhar no Banco JP Morgan, o JP Morgan comprou uma empresa de tecnologia no Brasil e me convidou para ser o diretor estatutário, o country manager daquela operação, que também era uma operação nova dentro do banco. Né? E também a mesma coisa. Né? Fui lá para Nova York a primeira vez. O que eu estava mais interessado em entender é quem foi o JP Morgan. O que ele fez? Né? Então, o fundador da Volkswagen, um ícone na indústria automobilística. O fundador do banco JP Morgan inventou o capitalismo, praticamente. Né? Então, conceito de alavancagem, conceitos que hoje a gente tem aqui corriqueiramente na indústria financeira, são coisas que esse cara, lá atrás, né, inventou. E depois na IBM a mesma coisa, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, a IBM também criou os cartões perfurados, né? E tem uma série de pessoas que contribuíram com aquilo. Então, mesmo navegando e ocupando posições executivas no mundo corporativo, o empreendedorismo sempre foi o que me chamou a atenção. As biografias, eu li biografia de CEO, obviamente, mas li mais biografia de fundador de empresa, de empreendedor. Então, esse tema, de alguma forma, ele sempre me perseguiu, vamos dizer assim, durante a minha jornada como executivo de empresa, de grandes empresas. Então, trabalhei em outros lugares, mas esses foram os principais e ícones nas suas indústrias fundadas, né, indústrias e empresas fundadas por pessoas muito relevantes nesse negócio. Né? Então, de uma certa forma, o empreendedorismo sempre chamou muito a minha atenção. Né? O empreendedor vê coisas que as demais pessoas não viram, né? Antes do tempo. Né? O empreendedor enxerga necessidades que as pessoas geralmente... E eles, de fato, movem o mundo. Né? Empreendedores movem o mundo. Né? As grandes inovações aplicadas
geralmente elas são aplicadas por um empreendedor, não necessariamente inventadas por esse empreendedor, né? E durante essa minha carreira, eu sempre trabalhei com estratégia, desenvolvimento de produto e novos negócios, sempre na área de risco dessas corporações, analisando muito plano, fazendo muito plano de novos produtos, de novos serviços, de expansão territorial. E falei, cara, uma hora eu também preciso empreender com o meu capital, né, com os meus valores e numa indústria que eu conheça. Paralelo a essa carreira executiva, eu já fazia investimento anjo. Eu fiz até hoje 19 investimentos, saí de 9 já, né, com uma rentabilidade bastante interessante. Acredito que essa escolha, né, de bons negócios para investir, que é o que a gente traz para o startup, que o Carlos disse aqui, vem muito disso, de ter analisado muito negócio, né, durante a minha carreira. Ter feito na prática, né? Ter feito na prática. Falei, cara, eu acho que a gente consegue ajudar muito o empreendedor que está começando num modelo de negócio que a gente conheça um pouco mais. Pô, onde eu vou empreender? Era novidade, alguns anos atrás, essa modalidade de crowdfunding de investimento. Começou nos Estados Unidos em 2012, na Europa em 2013, esse mercado começou a se desenvolver. Eu falei, cara, acho que a gente tem o conhecimento, as competências e alguma experiência para poder fundar um negócio onde a gente tenha propósito. E isso é o que eu vi na história comum da maioria dos empreendedores. Um sonho muito grande, um propósito muito espetacular, e a gente via que isso é o que trazia, na verdade, a persistência, a resiliência, né? Para aguentar o tranco. Quem empreender em todos os lugares é muito difícil, e é só ler a história desses caras, tá? A história da Uber não foi fácil, a história do Airbnb não foi fácil, nenhuma história foi fácil de empreendedor. E no Brasil, em especial, é um pouco mais difícil, né? E falei, cara, a gente precisa trabalhar com um propósito. E qual que é esse propósito? Encontrar negócios pequenos, com bons empreendedores, com muito potencial, e trazer essa combinação do capital, né, uma comunidade de pessoas especialistas em determinadas disciplinas que essa empresa ainda não tem, e o networking para que esse empreendedor e essa empreendedora possam se expandir mais rapidamente, chegar à empresa onde ela não teria acesso comercialmente, né, chegar em cidades onde essa empreendedora não teria acesso, mas a nossa comunidade tem, a nossa rede tem. Então, o que convergiu para o startup, para me tornar um empreendedor de fato, foi essa admiração por empreendedorismo genuína, né, e a vontade de atuar com propósito. Nessa jornada, eu também comecei a atuar como conselheiro de empresas, né, e me aproximei da governança corporativa. Com o tempo, de forma prática, comecei a ver a diferença que faz um empreendedor que está começando ou que está num processo de transformação na sua empresa, ter 3, 4 pessoas que, de forma periódica, trabalhem uma agenda dos temas difíceis, de olho no longo prazo, né? Gerando insights que, geralmente, esse cara não consegue gerar dentro da sua própria empresa, porque a empresa é pequena, ele não tem ali um C-level, não tem diretor. Então, todo mundo que é empreendedor, e acho que você também vai concordar com isso, é um solitário, né? É um desafio, você está sozinho, né? E muitas vezes você não tem dentro da sua empresa esse ambiente para fazer essa troca. É aí que entram os conselhos, né? O conselheiro vai te provocar, o conselheiro vai fazer as perguntas difíceis, o conselheiro é quase que um seguro para nós mesmos, né? Como empreendedores. Então, a minha jornada de executivo para chegar no empreendedorismo e na governança corporativa foi mais ou menos essa aí. Legal. Bom, para quem não está muito habituado com esse termo, né, com crowdfunding, a WeStartup hoje ela é uma plataforma, certo? Aonde empreendedores se cadastram, se candidatam ali e sendo aprovados nesse projeto, vocês ligam o idealizador daquele projeto, que tem um negócio mesmo que em ideação ou na fase que for, e vocês ligam ele a investidores, certo? Como que funciona esse processo na prática? Por exemplo, quais são os critérios para vocês aprovarem uma startup hoje, por exemplo? Legal. Bom, vou começar, o Carlos complementa. Vai lá. Primeiro, essa modalidade, Fred, para quem não conhece, né,
ela é muito semelhante à abertura de capital que uma empresa faz na Bolsa de Valores, né? Mas é uma empresa grande, é uma sociedade anônima, é uma empresa listada, precisa seguir uma série de requerimentos da CVM, enfim, precisa ter compliance, precisa ter uma estrutura que as empresas menores geralmente não têm, né? Então, essa modalidade, ela faz com que o empreendedor, a empreendedora, consiga ter capital adicional que o próprio negócio ainda não gera, seja na sua fundação, seja para um momento de expansão, seja para a criação de um novo produto, né? De tempos em tempos, de forma pública, regulada pela CVM, mas num ambiente de investidores menores, que também estão procurando empresas com mais potencial. Então, o crowdfunding de investimento faz com que esse empreendedor tenha acesso. Eu costumo dizer que todas as empresas precisam de capital, de mais capital de tempos em tempos, dependendo do que essa empresa vai fazer. Ao ponto dessa empresa já ser muito grande, fazer um IPO na Bolsa de Valores para gerar mais capital, para investir numa nova fábrica, para investir numa nova linha de produção, enfim, para melhorar a logística, né? Etc. Nessa modalidade do crowdfunding de investimentos, ela é bastante democrática. Por quê? Porque o investidor, ele consegue investir o quanto, aonde e no momento que ele quiser, sem depender de um fundo, né? Ele não depende de um fundo, ele não depende de uma estrutura maior de capital, ele tem acesso direto à empresa. O que a plataforma faz é qualificar essa empresa para que ela esteja pronta e apta para receber um investimento, né? Aí, feita essa pequena introdução, aí a sua pergunta, né? O que a empresa precisa fazer para chamar a atenção desse investidor? E acho que essa é a grande questão, né? É muito importante, como um critério, eu vou falar alguns, acho que o Carlos pode depois comentar outros, né? É muito importante que essa empresa tenha um propósito claro na sua existência, né? Eu vou falar de novo de propósito, né? A gente está sempre olhando o que esse empreendedor ou essa empreendedora quer resolver no mercado de atuação, né? Qual é a lacuna que existe nesse mercado, que existe, que ele viu que existe ou ela viu que existe e ninguém está preenchendo, né? Qual é o sonho que esse empreendedor tem de transformação nessa indústria? Eu diria que essa é a primeira etapa da conversa, né? do nosso processo. A gente tem que encontrar isso, encontrar que esse empreendedor encontrou essa lacuna, viu valor em algo que as demais pessoas ainda não viram, né? Ou seja, eu tenho clientes potenciais aqui que eu posso atender, e existem problemas que a sociedade, a minha comunidade, possa resolver através do negócio que eu criei. Isso precisa estar muito claro, né? Isso estando claro, né, a gente geralmente quer ter a convicção de que esse time de empreendedores, né, e geralmente é melhor um time do que um empreendedor individual, acho que a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, né, tenha os perfis complementares para levar esse empreendimento do ponto A para o ponto B, né? Então, primeiro precisa ter alguém de vendas, só para citar um exemplo, né? São 3 sócios, nenhum dos sócios sabe vender, esse empreendimento vai ter um problema. A primeira linha do PNL é receita, tem que vender, né? Então, é uma característica importante. Existem outras, né? Precisa ver quem é a pessoa que pensa no produto, a gente precisa ver quem é a pessoa que cuida dos clientes, né? Enfim, quem é a pessoa que organiza a casa, que faz a operação funcionar, né? Então, tem uma sócia que vende, né? Tem um sócio que cuida das soluções. Quem é o sócio que faz tudo isso funcionar dentro desse CNPJ? Quem cuida do dinheiro? Isso, quem cuida do dinheiro, né? Qual que é a relação desses empreendedores com o dinheiro, né? Tudo que entra na empresa fica na empresa, tudo que entra na empresa vai para outro lugar. Tudo são questões bem importantes. Por quê? Porque o empreendedor, o investidor, né, que investe nesse tipo de empresa, ele sabe que existe um risco bastante elevado, porque são negócios pequenos, é uma tese de risco, com pouca liquidez, porque levam-se alguns anos para essas empresas se desenvolverem e isso gerar algum retorno, né? Mas é muito importante que ele tenha essa convicção de que existe aqui um problema que essa turma quer resolver, né? Essa turma tem um sonho grande e um potencial transformador grande para aguentar o tranco,
durante esses anos, né? E tem uma equipe que consegue executar. É muito comum também, no início do projeto, o empreendedor achar que ele vai vender um determinado produto para um determinado cliente de uma determinada forma. A partir do momento que isso vai se desenvolvendo, ele vai vendo que não é bem assim. Precisa ter a resiliência para mudar, que é o que a gente chama de pivotar o modelo, e seguir na jornada para entregar o resultado. Então, eu diria que esses são os primeiros pontos que a gente costuma olhar num novo projeto que chega, né, para nós. Isso precisa estar muito claro. Geralmente, os projetos que vocês pegam, ele está em que fase? Ele está na fase de ideação, de semente? Ele está já num growth stage? Onde ele está? Ele está no MVP? Legal. Não sei se todo mundo que está assistindo conhece essas terminologias, né? É legal a gente explicar. Né? De repente é bom a gente dar um apanhado, né, sobre isso. O MVP, que é o mínimo produto viável ou projeto, geralmente é quando esse empreendedor tem uma tese a qual ele ainda não provou. Né? Ele monta um produto com poucos recursos, onde ele consiga provar essa tese. Né? Uma vez provada essa tese, e ele consegue adquirir os seus primeiros clientes, ele aí pode até fazer uma rodada de investimento para construir o produto ideal, que já foi testado. Né? Então, existe uma fase inicial. A segunda fase, que a gente chama de início de tração, né, é quando esse empreendedor ou essa empreendedora já arrumou seus primeiros clientes. Né? Clientes pagantes, que não seja tio, pai, irmão, avô, cunhado, né? Clientes que viram a proposta de valor, entenderam que ela está bem equalizada em termos de benefício e preço e decidiram comprar. Comprar o produto, não participação na empresa, né? Comprar o produto, né? Então, para nós lá na Startup, essa é a fase que a gente, de fato, começa a olhar os negócios com mais atenção. Tá? Ele tem uma tese, estruturou essa tese com pesquisa, testou isso no mercado, conseguiu obter resultados e diz, olha, se eu colocar capital nessa tese, que já foi testada com essas variáveis, e aí nós vamos olhar todas as variáveis, a empresa tem um potencial de decolar e ir para um outro estágio, né? Aí, Carlos... Vocês buscam negócios mais próximos da hora da tração, então. Da hora do início de tração, né? Aí, Carlos, se quiser comentar as demais fases, né? Não, acho que tá bom, tá certo. Eu voltaria no ponto realmente que a gente olha muito o tamanho do problema que esos emprendedores o emprendedoras están tentando resolver. Que é uma dor, qual é o tamanho dessa dor? Às vezes o problema é real, mas ele não é o suficientemente grande como para gerar um negócio atrativo para todo mundo. ¿No? De repente eles vão conseguir viver de isso, mas vai ser uma coisa encapsulada neles mesmos, nos próprios sócios. Mas se a dor é suficientemente grande, ¿no? Você tem o Brasil inteiro sofrendo essa dor, América Latina, o mundo inteiro sofrendo essa dor, opa, cada vez fica melhor. Então o negócio ele se torna cada vez mais atrativo. É um bom exemplo, né, Carlos? Inclusive, a nossa rodada, que está em andamento no momento lá na plataforma, é uma tese global. Isso. Porque é uma dor global. É uma empresa que está tratando, né, de distúrbios do sono, de ansiedade, apneia. O mundo inteiro tem esse problema. E está difícil de resolver. Né? Exato. Então se você tem, não? Então, o tamanho do problema muitas vezes também nos direciona. Ou seja, tudo que o Leonardo te está colocando é uma primeira avaliação que a gente faz, mas na sequência a gente começa a mergulhar. Ok, isso, qual é? A gente não sabe, não conhece de todo, então precisamos estudar, precisamos conversar com pessoas que sejam especialistas nesse assunto, que conheçam mais desse assunto. Não, a gente já conversou contigo sobre franquias. Pô, você nos deu aula de franquia. Para nós foi sensacional. A gente não mergulha, não navega por esse negócio de franquias, mas você sim. E a gente falou, poxa, Fred, e isso aqui, isso lá, e você nos explicou super bem. E, em geral, todos os negócios a gente termina fazendo isso. Não, que tão grande é esse mercado? Não, a gente precisa entender. Essa solução que foi identificada por essa equipe, pelos fundadores, pelas fundadoras, ela realmente resolve esse problema, mitiga esse problema, é uma aspirina para esse problema. Não? A gente começa a entender melhor sobre o problema e sobre a solução proposta. Ou é uma vitamina, né? Ou uma vitamina, de repente nem aspirina é. Então a gente começa a
pesquisar isso, entender esse negócio assim, dessa forma, enxergar o negócio dessa forma, avaliar o negócio dessa forma. Geralmente, como vocês pegam um negócio no início de tração, vocês sentem que o maior desafio daquela startup é mais voltado a realmente injeção de capital? O maior problema, necessidade deles é a injeção de capital? Ou é mais o smart money mesmo? É vocês organizarem a casa? O que vocês sentem? O que não falta são desafios para os empreendedores, para as empreendedoras, para os empresários. É uma cascada de desafios constantes, em todas as perspectivas. Tem desafios de gestão, tem desafios de negócio, tem desafios financeiros, tem desafios realmente de dinheiro para conseguir escalar em uma outra velocidade o negócio, tem desafios de força de trabalho, de mão de obra que te ajude também, que você precisa delegar, montar uma equipe, vender, não? Como também o Leonardo te colocou. Ou seja, tem todo tipo de desafios que os empreendedores e as empreendedoras precisam ir atacando. Se atacam todos de uma vez, talvez não consigam resolver nenhuma. Então a gente entende inicialmente, olha, quando chegam para nós, precisamos X mil reais. Ok, para que você precisa? O que você vai fazer com isso? A gente precisa entender o plano, estudar o plano de negócio. O que vão fazer com esse dinheiro? Onde será direcionado? E aí a gente, às vezes, às vezes a gente ajuda, explica para ele, olha, e esse dinheiro, se você direciona aqui, não seria melhor que você já direcionar para tudo isso aqui? Ou em lugar de você pedir X mais Y dinheiro, você não pede um pouco menos, testa mais, consolida mais seu negócio e depois você se vai para uma segunda captação, já com mais robusto, com outro tipo de valor de negócio. Tem estatística, né, Carlos, também, que eu acho que a gente conhece, e a gente vê também na nossa base, né, ligado muito à pergunta que você fez, né, que é o seguinte: por que as empresas não dão certo, de uma forma geral, né? São 3 razões. Primeira, a empresa criou um negócio, uma solução que não tem aderência com o mercado consumidor. O empreendedor acha que aquilo é uma inovação, que aquilo é uma necessidade, e talvez seja para ele. E para algumas pessoas que ele conhece, não para um público mais amplo. Ou no mercado regional dele, né? Exatamente. Então, isso não é um case, né, para investimento. A segunda é falta de capital. Também, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas são as 3 que aparecem mais, né? Realmente, falta dinheiro para criar a estrutura mínima, né? Custo de existir, vamos dizer assim. E eu diria que a terceira, que as estatísticas que a gente conhece mostram, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas também no Brasil, é problema entre sócios. Né? Porque é importante ter sócio, mas esse sócio tem que ser complementar, ter a mesma visão de valores, a mesma relação com o dinheiro. Né? Então, é bastante importante ter um acordo de sócios, que não é o contrato social da empresa, né? É um outro combinado. Então, isso a gente também sempre quer saber se existe um bom combinado entre os sócios, né? Então, muito ligado à tua pergunta, né? Essas 3 coisas são as coisas que geralmente fazem a coisa não funcionar nessa jornada, né? Mas são fora todos os demais desafios. No início, Fred, de todo negócio, a equipe é fundamental. A equipe é formada por quê? Pelos sócios, inicialmente. Como o Leonardo te colocou, normalmente um sócio solitário é difícil. Então, normalmente são 2, 3, 4, é um bom número. Entre 2 e 4 sócios. A empresa depende muito dos sócios. Depende, né? porque cada um vai ter uma atividade. Um vai vender, outro vai desenvolver o produto, outro vai cuidar da operação. Ou seja, cada um tem um papel bem específico e inicialmente são os sócios que fazem. Se eles não se entendem, se tem um desentendimento do rumo da empresa, de onde alocar o dinheiro. Vamos a vender mais, precisamos viajar, ir em evento. O outro fala que não, que precisa desenvolver mais o produto. Ou seja, se eles não estão de acordo, isso geralmente termina gerando conflito e termina atrapalhando o desenvolver do negócio, realmente. Ou seja, termina o negócio errado, termina fechando, porque eles não conseguiram se pôr de acordo. Isso é um fato. Geralmente, vocês, hoje na plataforma, vocês já fizeram quantos lançamentos? Hoje a gente já está na 10ª rodada. Dentro da plataforma? Dentro da plataforma. E todas focadas mais em tecnologia? Até hoje, a maioria foi em tecnologia, mas a gente já está trabalhando na próxima rodada, além dessa que temos aberta agora, que a gente convida a todo mundo aí que nos está
ouvindo, a visitar a plataforma, depois se você puder colocar aí Vamos colocar o nome aí, o WeStartup.com. A gente está com uma rodada, como o Leonardo colocou, que chama SleepUp, que é uma plataforma, uma empresa que cuida de distúrbios do sono. Tá? Tem uma terapia digital, tem uma faixa para fazer um exame de polissonografia na tua casa. Enfim, algo super disruptivo, novedoso, não só no Brasil, sino também no mundo. Mas a gente busca também empresas que não necessariamente têm uma base tecnológica, como, por exemplo, o negócio de franquias que aprendemos com você. Buscamos negócios. Quem não gostaria, por exemplo, de ter descoberto McDonald's quando ainda não é o que é hoje? Ou Starbucks. Você tem inúmeros exemplos no mundo de negócios de franquia que explodiram e que, poxa, se eu tivesse descoberto esse negócio, conseguido participar desse negócio bem nos primórdios, sensacional. E a gente está buscando isso, e nossa próxima rodada após essa que a gente está vendo aqui, seguramente vai ser de um negócio de franquias, não? Que a gente está trabalhando junto contigo. A gente sempre busca inovação, viu, Fred? É importante. E inovação não necessariamente está ligada à tecnologia, né? Muitas vezes não está. As pessoas acham que está, né? Então... Às vezes está numa metodologia, né? Está no método, às vezes está no back-office, às vezes está na forma que eu encanto um cliente, tá? Achei uma forma diferente de servir o cliente com um determinado produto ou serviço, que é inovador. É inovador porque foi pensado fora dos parâmetros conhecidos ou já existentes e modelado também de um outro modelo. Então, isso, para nós, é muito importante porque o nosso investidor está de olho nisso, né? Ele está de olho aonde é que ele chega num negócio que ainda é pequeno, né? Tem um grande potencial de crescimento e que o empreendedor está fazendo diferente. Então, quando a coisa vai para a plataforma, a gente fez esse trabalho, não só de avaliação de que o problema existe, de que o mercado é um mercado aderente e crescente, que foi bem testado, que a equipe pode entregar com qualidade esse projeto, né? E também, além dessas questões todas, de que o negócio existe, de que o negócio é idôneo, de que tudo que está acontecendo ali, de fato, acontece dentro das melhores práticas, né? Então, o empreendedor ele tem que gostar ou não daquela tese. E o investidor, quando olha esse negócio, ele já sabe que ele está pronto para ser investido. Nesse mercado, com empresas pequenas que estão começando, não é bem essa a realidade. Quando um negócio aparece, ele não está necessariamente pronto para ser investido. Dentro das regras da CVM, com o melhor modelo de contrato, com segurança, equidade, transparência para todo mundo que está investindo nessa rodada. A gente que já investe há muito tempo e que fez antes de ter plataforma, nós encontramos problemas, né? Então, o que a gente garante na startup? De que esses problemas não existem. Existe o risco do negócio. Então, Fred, você vai lá, faz uma reserva para fazer um investimento, existe um risco daquele negócio, né? Esse risco a gente não tem como dimensionar. Agora, as demais características geralmente já estão analisadas. Você falou uma coisa interessante, né? Referente a olhar os sócios, olhar a pessoa que você está investindo. Isso é uma coisa que a gente aqui também tá dentro do nosso braço de aceleração, que a gente tem alguns negócios, vocês sabem disso também. É uma coisa que a gente tem olhado muito, que faz muita diferença realmente, é o empreendedor. Tem um amigo meu, que inclusive veio aqui num podcast com a gente há um tempo atrás, e ele falou uma frase muito interessante, né? Ó, eu invisto em jockeys, não em cavalos, né? E é muito disso. A gente entrou recentemente agora num negócio na área de alimentação, que é uma área que a gente sempre olha com muito cuidado, porque tá tendo muitas mudanças, né, no perfil de consumo dos clientes. Mas um ponto determinante para a gente foi o empreendedor, que é um cara assim que a gente vê, esse cara, quero estar do lado dele, porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa diferente. A gente olha para o empreendedor e fala assim, olha, se alguém for resolver esse problema, é ele. É essa pessoa. Se essa pessoa não resolver, não é o momento de resolver esse problema, ou talvez não seja um problema tão grande assim. A gente costuma ter essa convicção, né? Então, é super legal que vocês também, e que você também está olhando para esse lado, porque eu acho que é onde converge, né? Empreendedorismo são as pessoas, né? Sobretudo nessa fase inicial, é pessoa mesmo. Agora eu queria entrar
aproveitando que a gente está com 2 especialistas aqui com a gente, pessoas que conhecem desse mercado, em algumas dúvidas que eu acho que, de repente, pode ser a dúvida de outras pessoas que estão assistindo também, e que eu acho que são assuntos que são interessantes a gente abordar para a gente poder esclarecer algumas coisas, né? Uma das coisas é que, nos Estados Unidos, morei 6 anos lá, e eu conheci a primeira plataforma, o primeiro contato que eu tive com plataforma de crowdfunding nos Estados Unidos foi com a Kickstart. E lá, talvez seja até um pouco diferente do que vocês estão fazendo aqui, porque você entra lá, você tem centenas de rodadas acontecendo ao mesmo tempo, e o cara falando, cara, inventei um aparelhinho aqui que toca música diferente, inventei um negócio aqui que faz isso, inventei um porta-iPhone aqui diferente de tudo que você já viu. Então, você tem todos os níveis ali de gente. A gente conheceu também a Indiegogo quando a gente estava lá. E assim, muito se fala nesse mercado de crowdfunding e principalmente nos Estados Unidos, que já está há mais tempo. A gente já vai falar 10 anos, né? Até mais que isso. Muito se fala já nos Estados Unidos, eu acompanho muito as notícias, os portais, né, americanos, para a gente estar antenado. E já muito se fala, já vi algumas vezes, algumas reportagens. A Robotics, em dezembro, fez uma reportagem grande sobre isso também, sobre o risco de fraude nessas plataformas, porque já aconteceu de ter campanhas falsas, desvio de fundo né, peguei o dinheiro para isso, mas usei o dinheiro para outra coisa. Teve um caso em 2016 ou 2017, eu não sei se vocês vão lembrar, de uma empresa chamada Triton, que foi a Indiegogo que fez o lançamento deles. Eles captaram mais de $1 milhão também, falando que eles tinham um produto que prometia que você colocava na boca, mergulhava, usava oxigênio lá embaixo mesmo, transformava em oxigênio, a pessoa ficava 45 minutos embaixo d'água e tal. E no fim se constatou que, na verdade, aquilo não existia, que, né, eles não tinham capacidade de fazer aquilo. Tem inúmeros casos. Então, assim, a pergunta é: como lidar com as fraudes, né? O que garante que a pessoa que vai entrar, esse investidor que vai entrar numa plataforma dessa não vai tomar um golpe? Isso é uma excelente pergunta. Sem dúvida. Aí Tem diferenças, né? Carlos? Primeiro, porque você citou plataformas, eu acho que começaria, Carlos... Não, isso que eu ia falar, as diferentes plataformas, tipos de plataformas. As modalidades, né? Porque a indústria de crowdfunding, você tem o crowdfunding de produtos e serviços, ao qual você citou algumas plataformas aí, alguns exemplos, que é o quê? Inventei aqui essa caneca, né? Essa caneca aqui é diferente, eu faço uma vaquinha, né? Uma captação coletiva, e você investiu, você ganha essa caneca, né? Que é o caso aí do aparelho respirador e tudo mais, né? Você aposta, você leva um produto ou um serviço para sua casa, né? E esse mercado, ele não é regulado, tá? Legal. Nos Estados Unidos ainda, existem as plataformas que são reguladas, tá? E as plataformas reguladas, elas seguem a legislação da CVM dos Estados Unidos, que é a SEC, né, Carlos? Security Exchanges, né? É a SEC nos Estados Unidos. Então, ou seja, tem uma regulação, né? As plataformas reguladas, você investe numa participação do negócio. Então, é um crowdfunding de investimento participativo. Quem entrou nesses negócios, né, vira um sócio dessa empresa, que ele eventualmente pode ganhar um produto também, né, mas ele vira um sócio dessa empresa. Nessas outras modalidades, onde eventualmente acontecem as fraudes e tudo mais, elas não são reguladas, né, essas empresas não são necessariamente verificadas, e a gente coloca como se fosse uma vaquinha virtual. Aqui no Brasil também tem plataforma que faz esse tipo de trabalho, né? Mas essas são as maiores, a Indiegogo, a Kickstarter. Eu acredito, Fred, que a maior parte das rodadas foram rodadas idôneas. E existem várias outras coisas, né? Então, cuidar da questão fraude, né? É importante o investidor investir num veículo que faça esse trabalho. Mas como ele vai saber que aquele veículo específico, ele está, por exemplo,
regulamentado pela SEC ou pela CVM? Por exemplo, se eu entrar na CVM hoje, colocar o nome da Startup, eu vou ver lá que tá listado. A gente tem uma autorização, um número de licença para código. Um código para a tá. gente estruturar rodadas utilizando a resolução 88, que é a resolução que regula todo investimento participativo. Então, o caminho de quem está assistindo a gente, se está entrando numa plataforma dessa, é entrar num site da CVM, num lugar, você consegue pesquisar, isso é público. Consegue, isso sim, é público. Você vai no site da CVM, coloca plataformas de crowdfunding autorizadas e tem a lista de quais são. A maioria, ou seja, todas que a gente acompanha, todas têm também o selinho da CVM no próprio site. Ou seja, você tem formas, tem mecanismos de ver se realmente isso é verdade ou não é verdade. Mas indo no site da própria CVM, colocando, perguntando no site, fazendo uma busca por plataformas autorizadas, já aparece. Quais são as plataformas autorizadas? É como ir no Banco Central, quais bancos operam no Brasil? Você vai ter uma lista dos bancos que operam no Brasil através do site do Banco Central. Então, isso é a primeira verificação. Depois existem como mecanismos de prevenção de fraude, tem vários. Ou seja, de novo, uma coisa é você fazer investimento participativo, como a gente está fazendo aqui, que o Leonardo estava te explicando, em troca de uma participação societária futura, que isso é o que a gente faz. É como você comprar ações na bolsa, você colocar um dinheiro e no futuro você vai ter essas ações e ser sócio da Petrobras, da Vale, da empresa que você escolheu. Aqui são empresas menores. Coisas diferentes é fazer um crowdfunding para uma doação, que também existe. Vamos fazer uma vaquinha para uma causa XPTO. Ou para um projeto que ainda não saiu do papel. Como que você comentou, o cara está com uma máscara tipo Aquaman e vai a mergulhar e respirar embaixo da água. Esses não estão regulados. Realmente não tem uma regulação, não tem uma auditoria, não uma vigilância de uma entidade do governo. Geralmente, quando tem uma regulamentação da CVM, o caminho é muito parecido com isso. Então, você investe na empresa através de uma sociedade de cotas de participação, certo? Podendo ser convertido isso em participação lá na frente. Exatamente. Tá. Nada impede a participação acontecer imediatamente. Se você, a empresa de pequeno porte, já fazer uma captação otorgando para os investidores ações, participação, tá? Só que isso é uma estrutura bastante cara aqui no Brasil e geralmente na América Latina toda. Então, a maioria das empresas são LTDA, não são sociedades anônimas, como pode ser Petrobras ou Vale. Então, o que se acostuma a fazer é, olha, eu não vou virar, não vou entrar no contrato social da empresa inicialmente, eu vou entrar com um contrato de mútuo conversível, uma nota conversível que me dá o direito como investidor de ter participação na tua empresa futura. Tá? Isso é um acordo entre a empresa, entre os fundadores e os investidores. E isso é prática comum aqui no mercado, tá? O sea, é assim que funciona esse tipo de investimento. Por um lado, também para proteger o investidor de problemas que podem vir a acontecer na sociedade na qual está investindo, que é uma sociedade que você sabe pode ter problemas, não sei, trabalhista, problema de legislação em XPTO também, tá? Mas você, não estando no contrato social, você não será atingido por isso. Você não será prejudicado por um processo trabalhista, por exemplo. Uhum. Tá. Então, basicamente, primeira segurança é essa questão realmente de pesquisar e pegar uma empresa que faz essa intermediação, que seja regulamentada pela CVM. Que está autorizada para a CVM. E a segunda, eu vejo hoje no Brasil, eu acredito demais nesse mercado, em startups. A gente sabe que um bom negócio é um negócio de risco, mas também quando dá certo, você consegue... Exponencial, né? É exponencial. Mas eu acredito que exista, e isso eu falo assim, com experiência, conversando com amigos, no churrasco. Quando a gente fala de startups, eu acho que existe um senso, não sei se comum, mas existe um senso em que quando você fala de startup, você está falando de uma coisa estatisticamente difícil. Por quê? Hoje, se eu não me engano, eu vi uma reportagem recente que a taxa de sucesso
se você pegar de todas, né, todas as startups que já foram abertas, é de 0,1, ou seja, uma em cada 1.000 são aquelas empresas que vão virar um unicórnio, que vão, né? É uma coisa rara. É óbvio que se a gente aumenta essa estatística para empresas que não necessariamente têm 1 bilhão de valor de mercado, Claro. mas são excelentes negócios, você vai ter uma taxa muito maior de sucesso, Uhum. né? Sei lá, que seja 30%, 40%, eu não sei se vocês têm esse dado. Mas o fato é que existe um estigma hoje, quando você fala sobre startup, de que é aquilo, cara, a chance disso dar certo, né, é 1 em 1 milhão, né? A pessoa mais leiga, ela comenta isso. Startup é um negócio que é aquilo, é um tiro no escuro. Se você acertar, tudo bem, mas quantas pessoas erram e tudo mais? Então, a pergunta é, qual é a estatística disso? Como isso funciona? Porque, por exemplo, eu tô aqui na mesa com 2 pessoas que me trazem uma estatística totalmente diferente, né? Por exemplo, você entrou em 10 e já saiu de 2, né? Você entrou em 19 saiu de 9. Então, quer dizer, qual que é o número real em relação a isso? E nenhuma quebrou, tá? Não só as do portfólio do Carlos, quanto as do meu, né? Olha, o número é o seguinte, eu vou trazer um pouco da minha perspectiva. Nós fizemos na plataforma 10 rodadas. Até hoje estamos para a 10ª rodada, né? Eu tenho 19 investimentos, então são 30 empresas, né? Eu já devo ter olhado 3.000 casos de negócio. 3.000 pitches, possivelmente, nos últimos anos. Então, a escolha faz a diferença. Então, se eu pegar essa estatística, são 30 de 3.000 casos olhados, né? Então, essa é uma coisa importante. Acho que saber fazer a seleção desses componentes todos que a gente comentou aqui e de outros também, que também, né? Também tem o segredo do nosso negócio lá, é saber aonde é que estão os pontos de mudança e o potencial de cada um desses negócios, viu, Fred? A gente, obviamente, também erra, né? E existe o risco da indústria, o risco do negócio, existe o imponderável também que pode acontecer. De fato, é muito arriscado. Mas o que a gente sempre recomenda a todos os investidores é justamente montar um portfólio, porque é o portfólio que te protege desse risco elevado. Se você colocar muita grana em uma empresa só, o risco é elevadíssimo. É melhor você dividir esse capital, assim como o Carlos fez, assim como eu fiz, em várias empresas, né? Nem todas as saídas performaram da mesma forma. Tive saída espetacular, tive saída que basicamente só retornou o capital em 4 anos. Para o nível de risco que ocorria nesse negócio, não foi um bom negócio. Eu retornei o capital com alguma rentabilidade acompanhando o CDI, por exemplo. Não compensa. Mas no portfólio, compensou. Então, a recomendação que a gente dá para todo mundo é: comece aos poucos, vai testando as empresas que estejam dentro da sua tese, nunca invista sozinho. Então, essa é uma outra característica e condição importante, porque é difícil achar a empresa, é difícil qualificar essa empresa, é difícil você ter certeza de que você investiu na empresa certa. Aquela empresa pode estar atuando num setor que não é a sua zona de conforto, não é o setor que você conhece. Então, investir em grupo também reduz esse risco, né? Por isso que a gente forma comunidades, 40, 50, 60, 100 investidores, né? Durante esse processo de escolha, a nossa comunidade também participa. Então, são 3 coisas, né? Aportes menores, montar portfólio e não investir sozinho, né? Nós conhecemos pessoas que se encantaram com o projeto, com o empreendedor, e investiu todo o capital naquela empresa. A empresa não deu certo, a pessoa perdeu tudo, de fato, né? Então, eu diria que essas são as 3 condições principais. É um trabalho de portfólio. O sea, como todo investimento, no es únicamente un trabajo de portfolio investir en startup, investir na bolsa, ¿no? También es un trabajo de portfolio. No es voy a comprar una acción o 2 acciones, na B3. Investir en títulos públicos también es un trabajo de portfolio. Si você se fica centralizado en un único investimento o en pocos investimentos, realmente o teu risco de errar, todo mundo va a errar, ¿no? O sea, o emprendedor puede errar no negocio, o investidor también puede errar no investimento. O sea, normal, o más normal es incorporar que você vai errar.
tendo ciência de que você vai errar, o portfólio vai te ajudar a mitigar esse erro. Não? Você fala, você investiu 10, você investiu 19, teve 2 saídas, teve 9 saídas, mas na realidade é o portfólio. O negócio é o trabalho de portfólio. A gente sabe estatisticamente que 80% das empresas, não, isso é informação do Sebrae, 80% das pequenas e médias empresas aqui no Brasil fecham as portas depois de 5 anos. E aí você tem startup, tem de tudo. Se 80% das empresas fecham as portas, então, e você está investindo, é muito factível de que talvez parte dessas empresas que você está investindo venham a fechar as portas. Com certeza. Entendeu? Então você precisa... E por diferentes razões, né, cara? E por diferentes razões. Às vezes é o mercado, às vezes veio uma questão regulatória. Não necessariamente, Fred, o case de investimento era ruim, tá? Óbvio que a maioria, o case é bom. A gente precisa fazer essa seleção, precisam ser bons cases, né? Mas também imponderável. O empreendedor também não é uma máquina, ele pode passar por uma fase ruim. Tem coisas que acontecem, né? Acho que você não comentou, Carlos, mas talvez seja legal aqui para quem estiver escutando, é que também é um investimento que você direciona parte dos seus investimentos nesses ativos de risco. Isso. Né? Dentro de um portfólio maior do próprio investidor. Então, a pessoa tem renda fixa, a pessoa tem ações de empresas, a pessoa tem dívida pública e também um investimento em startups. Então, esse tipo de investimento é um alavancador, é um gerador de riqueza a mais dentro do que você está construindo para o médio e para o longo prazo. Sem contar que, aí tem as coisas muito legais, né? Você conhece os cases de empreendedorismo, você convive com os empreendedores, você tem acesso à inovação, está sabendo as coisas que estão acontecendo antes de quase todo mundo. É um ambiente pujante, né? É um ambiente, assim, muito legal, né? De você participar. Você conhece outras pessoas que também participam. Então, além de você não investir sozinho, você mitiga o seu risco, você também conhece uma turma de pessoas, ou seja, é um networking quase sem precedentes, né? A cada rodada que a gente faz, a gente conhece gente nova. Você vai ampliar, não? A pessoa vai ampliar o networking dela mesmo, com outras pessoas. Você falou que eu vi 3 mil negócios e escolhi 30 entre 3 mil. Óbvio, você já falou um pouco aqui do que você analisa, do que você tenta enxergar, você olha o empreendedor, você olha a composição, você olha tudo. Agora, você não acha que isso mostra um pouco a quantidade, né, que existe? Você avaliou 3 mil. Quantas oportunidades hoje que não existem de startups? Se a gente for naquele dado de que 0,1 dá certo e a gente tem hoje 1.200 unicórnios, então para ter 1.200 unicórnios nós temos 1,2 milhões de startups. No mundo. 1,2 milhões de startups que não viraram unicórnio. Então, assim, é muita gente. Uma coisa que eu penso é uma questão... Você não acha que muita gente, não sei se de má fé ou se as situações levam a pessoa a fazer isso, mas se muita gente não... O negócio da pessoa, quando ele entra nessa questão de startup, captação de investimentos e tal, o negócio dele deixa de ser o produto e passa a ser venda de participação, ou seja, ele vende a participação, banca o negócio, banca o salário, banca as coisas, aí, meu Deus, e agora? Vende participação? Não sei, Fred, acho que eu nunca vi esse tipo de coisa, viu? Brincadeira. Brincadeira. Não, acontece sim, tá? Não, acontece. O que a gente sempre olha também no negócio é se o negócio ele vai precisar de muitas rodadas para sobreviver ou não. Né? Que acho que vai muito direto à sua pergunta. Ou seja, a proposta de valor desse negócio gera em cada transação, em cada serviço vendido, em cada produto vendido, em cada cliente atendido, ele gera unit economics positivo. Ele tem margem de contribuição a cada transação. Isso é muito importante. Porque se ele não tem, quanto mais ele vender, mais ele perde. Então, é diferente de você dizer, olha, eu tenho margem de contribuição em cada transação que eu faço com os meus clientes, mas ela ainda não é grande o suficiente, eu não tenho escala suficiente para pagar as despesas de distribuição disso. Legal. Isso a gente vai olhar. Você precisa de volume só. A gente, vamos trazer o volume para ele, ou para ela, né? É diferente. Agora, se em cada transação a conta não fecha, tem algo que está mal equalizado.
ou o cliente não está percebendo o valor e pagando, e está tendo que precificar abaixo disso, né? Ou ele não tem produtividade, então o custo para fazer isso está muito alto, e ele não está usando tecnologia no seu back-office para que aquilo tenha o custo adequado, por exemplo, né? Entre várias outras variáveis, né? Então, o que já aconteceu muito, e aí, de novo, né? Por isso que é legal fazer numa plataforma, ou com outras pessoas, ou numa rede. Por eso que é legal, eu diria fazer em grupo. Porque talvez uma pessoa ou um grupo de pessoas possa enganar a uma pessoa, duas, mas enganar um grupo inteiro, que ninguém perceba que está acontecendo, que tem uma doble intenção nessa captação ou nessa empresa, que não é realmente a finalidade da empresa e sim ficar com o dinheiro, é mais difícil. Então, quando você não está sozinho, quando você tem um grupo, você tem uma estrutura, você tem uma empresa, você tem uma regulação, tem uma série de due diligence, de verificações que vão sendo feitas por pessoas que fazem isso diariamente, tá? Que o trabalho é um pouco mais complicado. Não que não possa acontecer, mas eu acho bem mais complicado, tá? E às vezes, né, Carlos, também, eu acho que muito ligado a essa questão, acho que é uma questão bem importante que você trouxe, Fred. Nem sempre isso está ligado à má fé, tá? A maioria dos empreendedores que a gente conversa estão de boa fé, né? Mas é uma falta de conhecimento. Ele entende que aquele modelo de negócio dele, com 3, 4, 5 rodadas, vai se equalizar em algum momento lá na frente. E a gente, muitas vezes, já vê que no início isso não vai acontecer, por experiência. Às vezes, por falta de experiência também, isso acontece. E aí, junto, o empreendedor não tem experiência. Os investidores são novos e também não têm, vira essa hype, né? De fazer rodadas simultâneas, o negócio está crescendo, mas não dá resultado, triplicou de tamanho, mas continua não dando resultado. E todo empreendimento comercial precisa dar resultado. Para quem investiu e principalmente para quem está empreendendo, né? Tem que ser bom para o empreendedor. Se for bom para o empreendedor, o investidor, consequentemente, vai ter retorno também, né? Então, eu diria que Mas isso é normal nos negócios também, Fred, nesse tipo de negócio. De tecnologia, de inovação, de coisas que são disruptivas. Eles precisam realmente de tempo para se provar. O negócio é quem vai fornecer esse tempo. O tempo é dinheiro. Quem vai colocar dinheiro para manter os fundadores trabalhando, para manter toda essa operação funcionando? O próprio Uber, quanto tempo demorou? Só agora está dando algum tipo de retorno financeiro. Faz 10, 15 anos que o Uber está funcionando e nunca dava um real para ninguém. O Nubank é um exemplo. Nem é um negócio tão disruptivo, é banco. Está dando resultado agora. Né? Mas era fraudulento ou era mal intencionado? Não, mas preciso desse tempo para depurar, para aprimorar o modelo de negócio. E um baita resultado, hein? O investidor anjo que entrou lá na primeira rodada no Nubank tá feliz da vida hoje, né? Aí entra naquele 0,1%. Um baita resultado, né? É difícil achar um unicórnio, tá? Não é fácil. Nós não entramos, né? Mas eu acho que pior do que não achar é achar e perder, né? Eu tava fazendo esses dias um vídeo sobre o James Altman, que é o cara que o Sergey Brin e o Larry Page ofereceram para ele 2% do Google por $100 mil lá no começo. E ele não falou que não, e era um investidor experiente. 2% do Google, $100 mil. Hoje, 2% do Google vale 40 bilhões. Tem Então, esse cara que avalia negócio, a gente conseguir dormir à noite. Tem empresas, tem VCs nos Estados Unidos que eles publicam o antiportfólio. É decir, pessoas que passaram pedindo dinheiro, eles falaram que não, por X motivos, e terminou virando um Facebook. Pô, o cara, o Mark Zuckerberg sentou aqui, pediu dinheiro, e falou que não acreditou no negócio dele. Acontece, mas aí, Fred, a gente cai numa dinâmica, né? Na minha visão, que não é só para investimento em startup, é qualquer coisa, né? Qual a diferença entre perder dinheiro e perder oportunidade? Né? Óbvio que a gente não quer perder uma oportunidade dessa, mas quanto dinheiro você perde tomando as decisões erradas até aparecer uma oportunidade dessa? Talvez você perca muito dinheiro e essa oportunidade nunca passe na sua frente. Sim. Então, tem que sempre fazer esse equilíbrio, né? Eu particularmente, prefiro perder oportunidade do que perder dinheiro sucessivamente, né? Por quê? Porque é o conjunto disso tudo que vai trazer o resultado, né?
A gente conhece poucas pessoas que acertaram essas empresas, mas a gente conhece muitas pessoas que acertaram várias outras, que ninguém ficou sabendo, com retornos bem interessantes também. E isso muitas vezes não sai na imprensa, não sai na mídia. Às vezes tem acordo de confidencialidade. Normalmente a gente fica sabendo, não, de grandes casos através de uma mídia. Quando pode falar, né? Quando Carlos? pode falar. Eu tenho saída, Fred, que eu até hoje não posso falar. A Qual gente foi a não empresa? consegue. Porque tá no contrato lá. Às vezes nem é a grande empresa que vai te dar né? Eu ouvi uma vez também, assim, que eu não gosto de unicórnio, eu gosto de camelo. Isso, a gente Né? também. Porque camelo vai mais longe com menos, né? Você tem, mas assim, a gente às vezes se surpreende quando você vai estudar um pouco mais sobre grandes investidores no mundo. Você pega o Warren Buffett, que todo mundo sempre ouviu falar que o cara é multibilionário no mundo. Mas se você estuda realmente o que ele fez na toda a jornada investidora dele, você descobre que, primeiro, ele até os 65 anos de idade, ele tinha 4 bilhões de dólares. Dos 65 agora, que tem 80 e pouco, ele fez 81 bilhões de dólares. Ou seja, a grande fortuna ele construiu dos 65 em diante. Ainda estamos a tempo, isso é uma boa notícia para nós. Ainda não chegamos aos 65, ainda estamos a tempo de construir algo similar. Eu acho que só o portfólio da Coca-Cola dele, acho que ele tem um bi de... Mas ele, olha o que ele demorou. O que ele teve? Uma constância em investimento, em um processo de ele avaliar. Ele errou em muita empresa, ele mesmo, em uma das cartas que ele faz para os investidores, ele falou que já investiu em 400 empresas ao longo da vida dele, mas que 7, 8% das empresas fizeram o portfólio que ele tem hoje. É decir, fizeram a fortuna que ele tem hoje, o patrimônio que ele tem hoje. É decir, olha tudo que ele errou também, ele mesmo. Mas ele teve uma constância. Não tem bala de prata, né? Não tem bala de prata. Não tem bala de prata. É trabalho, né? Dá trabalho, precisa fazer de forma constante, consistente. Exato. Depois de muitos anos, você começa a colher esses frutos. Né? Demora. Vocês falaram várias vezes, em vários momentos aqui, a palavra inovação, a palavra, né, ideias e tudo mais. Uma coisa que, pensando agora no outro lado, vamos pensar na startup. E vamos pensar na startup falando... Porque, por exemplo, uma startup hoje, se ela busca uma aceleradora, uma empresa, um anjo, uma venture capital, ele vai fazer um NDA, ele vai entrar numa mesa de negociação, ele vai conversar com essas pessoas. Não é uma coisa pública, né? Quando a gente fala do crowdfunding, como que fica essa questão do risco da propriedade intelectual? Porque assim, eu vou divulgar na internet, não tem um NDA, muitas vezes a gente sabe que no Brasil patente é uma coisa que leva anos, né, para você conseguir, às vezes você está num processo de crescimento, não dá para você ficar esperando uma patente sair. Que cuidado vocês tomam em relação a isso? Da pessoa, de repente, entrar lá e falar assim, putz, que ideia boa, vou fazer igual. Uhum. O que não falta são pessoas copiando, não? Ideias. Mas não é um risco maior quando você fala de crowdfunding? Não, porque a gente, por exemplo, a rodada que nós temos publicado agora, da Slipap, que comentamos no início, ela tem 5 patentes, mas nenhuma está publicada de forma pública. O sea, a gente não publica informações que são realmente sensíveis ao negócio. A gente publica informações suficientes para que o próprio investidor tome a decisão de participar ou não desse negócio. Fazer um balanço, um DRE, a própria fundadora explicando o negócio, o mercado, mas não algo, você não vamos publicar um código-fonte, por exemplo, de uma aplicação que eles desenvolveram. Isso não é necessário para você. Você não investiu na Apple porque ele te mostrou como ou no GPT porque ele te publicou código e você viu e avaliou o código. Mas, por exemplo, se eu entrar no site de uma empresa, se eu entrar numa rodada de crowdfunding de uma empresa, o nível de informações que eu vou ter na rodada, ele é maior, ele é mais profundo, não é? Ele é maior do que você consultar a empresa. Sim, com certeza. Tem dados adicionais ali. Mas a gente faz um trabalho junto com o fundador do que é dado sensível e do que não é. Tá. Então, dado que não é sensível, a plataforma, a gente tem acesso a tudo. E a gente garante para você que está investindo que nós vimos. E de que existe. O código-fonte. Então, nós vimos. Legal. Então, a aplicação de tecnologia existe.
Na rodada, você como investidor não vai ver, mas a gente viu, né? Essa é uma coisa só para exemplificar. Mas, ó, Fred, na boa, sabe o que é difícil? Difícil é fazer. Difícil é montar a equipe, difícil é arrumar o capital, difícil é ter o networking, é vender para cliente, tá? Ideia, de fato, olha, vale muito pouco. Realmente vale muito pouco. A execução faz toda a difícil é diferença. fazer. A gente ouve isso como um paradigma aí, que acho que hoje em dia ele já está mais sedimentado. Há 4, 5 anos atrás, essa era a preocupação, não só na plataforma, tá? O empreendedor vinha conversar comigo, o investidor, fora do ambiente de plataforma, e ele, para conversar, queria que assinasse o NDA. Era comum isso. Hoje em dia, não tem mais essa solicitação. É muito raro isso acontecer, porque o mercado aprendeu que o difícil É executar. é fazer. E o meu negócio não é fazer isso aqui que você faz. O meu negócio é investir. E é trazer investidor, é viabilizar o teu negócio. Então, assim, se cada um desses 3 mil cases de negócio que eu já vi, eu tivesse assinado o NDA, tá lascado, né? Não podia fazer mais nada. Não podia Não fazer pode mais abrir a nada. boca. Então, e quantos eu assinei? Nenhum. Você mesmo, Frei, não investiria na Coca-Cola sem ver a fórmula da Coca-Cola? Não. O sea, tem coisas que você não precisa ver para investir num negócio. E que é algo sigiloso, é o coração do negócio, é a alma do negócio. Então, não porque seja uma rodada pública é que tudo tem que ser aberto. Não. Agora, acho que tem uma ressalva importante, tá? Não quer dizer também que cada um sai falando os segredos do empreendedor para todo mundo e divulga em qualquer lugar, não Senão é assim. vira um Facebook, tem. né? Então é sério, tá? Então, o que acontece? Na relação contratual que esse empreendedor tem com a plataforma, existem cláusulas de confidencialidade que nós e outras pessoas a gente precisa respeitar. E na relação entre os investidores que participam nesse negócio, que vão investir, também existem cláusulas de confidencialidade. Também tem, porque depois é legal para o investidor, porque depois ele acompanha o negócio que ele investiu. E ele vai saber mais detalhes. Ele vai sabendo mais coisas que estão acontecendo ali. Então, no contrato de investimento, isso também está previsto. E o investidor, ele assim, se ele quer proteger o investimento que ele fez, a primeira coisa é não sair falando sobre os detalhes técnicos, comerciais e estratégias daquele negócio para o mercado, né? Então, isso já é um pouco lógico, né? Outra dúvida é o seguinte, por exemplo, eu tenho um negócio, estou precisando de investimento, tenho uma startup. Se eu procuro uma venture capital, se eu procuro uma empresa um acelerador, enfim, uma empresa que está acostumada, vocês estão acostumados a fazer esse tipo de investimento, vocês sabem o risco, né? Você sabe, não deu certo, cara, continuamos amigos, a gente entendeu, não houve fraude, não houve má fé. Então acontece, né? É a vida, é o 0,1%, é o 0,8%, é o Sebrae, é o 80% do Sebrae, né? É isso, né? Aliás, que esse dado a CNN publicou esses dias uma matéria nova, em 10 anos, 0,08% das empresas continuam abertas. Não é nenhuma em cada 1.000, é quase uma em cada 1.000. Então, é do game, né? Por quê? Porque eu tô falando com gente que tá acostumada. Hoje, para vocês, isso é um negócio, né? Cara, entrei em 19, saí em 9, entrei e tal. Essa não deu certo, ok, legal, obrigado, né? Quando você fala de uma plataforma de crowdfunding, não necessariamente a gente está falando de pessoas que talvez a pessoa ali está tendo a primeira experiência dela no investimento, ou é uma pessoa comum, é um cara que tem a padaria dele ali, mas está com uma graninha guardada e falou, cara, eu vou investir. A pergunta é, a cobrança por resultado, a expectativa de resultado, ela é maior quando você trata dentro de uma plataforma de crowdfunding, por exemplo, onde os investidores não necessariamente, inicialmente, têm esse perfil de investimento? Eu vou dizer para você que não posso dizer pelas outras, posso dizer pela nossa, né? Na nossa, não. Por quê? Porque a gente faz um trabalho também de informação, de educação e de qualificação dos investidores. Expectativa. Então, a gente trabalha com capital que a gente chama de capital paciente, Fred, né? A curva de maturidade desses negócios é outra. O investidor sabe, ele inclusive quando vai investir, ele lê o aviso de risco, depois ele tem que ler de novo e a gente fala para ele que tem risco, né? Então, é um ambiente bastante construtivo. Os empreendedores que trabalham com a gente,
inclusive ressaltam isso, elogiam muito isso, porque, assim, eu sempre faço essa pergunta, né, para os empreendedores. Você prefere pegar 1 milhão para sua empresa de uma pessoa, né, ou 50 aportes de 20 mil reais em uma comunidade de 50 pessoas? O que você acha que é melhor para você como empreendedor, né, nessa relação? Esse cara que apostou, vamos dizer assim, que apostou e aportou esse 1 milhão, ele talvez peça uma cadeira dentro do seu escritório. É muito relevante o que ele fez. Quando isso está pulverizado, também pulveriza a expectativa, entende? E a gente monta uma governança. Isso é muito importante. Então, essas 50 pessoas que totalizaram esse 1 milhão, é mais networking. Eu tenho um monte de conhecimento aqui nessa comunidade que vai ajudar esse empreendedor. A pressão que eu tenho, a expectativa que eu tenho em cima de um aporte de 20 mil reais é diferente de um aporte de 1 milhão de reais, né? Então, acho que isso explica um pouco essa questão da pressão por resultado e do ambiente colaborativo que se forma, né? Eu, particularmente, prefiro captar 1 milhão de 50 pessoas do que de uma pessoa só. Agora, existe sim, Freddy, desculpa, mas existe sim uma expectativa. Ninguém vai colocar dinheiro como se fosse uma doação. Todo mundo vai colocar dinheiro esperando um retorno em algum momento. Mas a gente, inúmeras vezes, vai repetir para esses investidores que é um investimento, primeiro, de baixa liquidez, segundo, de longo prazo, estamos falando de horizontes de 5 a 7 anos, tá? E terceiro, ele vai receber, pelo menos trimestralmente, informação de como que esse negócio está indo, esse negócio que ele investiu. Essa é a obrigação da empresa que captou conosco. Informar como evoluiu o negócio, que desafios apresentou nesse trimestre, no próximo trimestre, que ajuda ele precisa, como estão os números, para tentar, digamos, equalizar essa expectativa, essa ansiedade que o investidor vai ter naturalmente. Ajustar também, né? Isso acontece em Pivotar. 100% das rodadas, tá? Isso é, assim, é o padrão. Nosso padrão é esse. Uhum. E por que a gente também montou esse padrão? Porque eu, como investidor, no início, né, dos meus investimentos, falei assim, cara, investi, coloquei o cheque lá na empresa e o cara não fala mais comigo. Não me dá... Nem o WhatsApp me atende. Nem reporte sobre o que está acontecendo, não me pede ajuda, eu não participo, não foi para isso que eu entrei. Isso já aconteceu com todo mundo que investe. Então, essa é uma dor que a gente resolve no nosso método de trabalho, né? A ansiedade, eu costumo dizer o seguinte, a ansiedade de quem está captando, se a gente colocar num gráfico, aqui, ó, antes da captação, aqui está o empreendedor, aqui está o investidor. A captação está andando. Aconteceu a captação, acontece isso aqui, ó. A do empreendedor cai e a do investidor sobe. Fica uma lacuna aqui. O que a gente faz? A gente preenche essa lacuna com esse método. Para que todo mundo fique bem equalizado. O papo está muito bom, mas a gente partindo aí para a fase final da nossa entrevista, primeiro eu queria que vocês falassem um pouco, se alguém, né, que estiver nos ouvindo tem um projeto, de repente precisa de ajuda, qual o caminho que essa pessoa pode seguir? Ou seja, acessa o site, de repente, você precisa antes entender se você tem esse requisito para... Mas se você tiver esses requisitos, entra lá, se cadastra, qual que é o passo a passo? A gente tem bastante informação no nosso site, né, que é www.wistartup.com. Existe um tutorial, existe um modelo de pitch, por exemplo, né? Nós temos também as nossas redes sociais, nosso perfil no Instagram, temos uma websérie no YouTube também, só procurar por Startup, que explica todos esses passos. Então, primeira coisa que o empreendedor precisa ver é se ele consegue minimamente preencher esses requisitos para que a gente possa fazer uma análise de qualidade. Essa é a primeira coisa, né? E nesse template tem tudo, um pouco do que a gente conversou aqui. Qual é o problema que você resolve? Como é que você resolve? Tem dados do seu mercado, né? O que você vai fazer com esse capital? Né? Qual que é o seu plano? Tudo isso, essa é a primeira etapa desse funil, né? Então, a gente precisa receber um material que responda essas questões. Legal, olhamos, chamou atenção, aí a gente vai partir para outras fases, que todas as fases são feitas pelos sócios da empresa, né?
A gente vai partir para uma entrevista do negócio, depois nós vamos entrevistar os sócios, depois a gente faz uma dinâmica também com especialistas da nossa base, da nossa comunidade, e a gente vai convergindo para um projeto de captação. Então, lá na nossa página, nas nossas redes sociais, tem bastante dica, bastante informação sobre como o empreendedor ou a empreendedora precisa se preparar para fazer isso. Legal. A gente tá colocando aqui o site para vocês entrarem. De repente, quem sabe não pode ser uma ajuda bem-vinda, né? E eu queria finalizar com 2 perguntas, e aí eu gostaria de ouvir a resposta de vocês dois. A gente começa falando um pouco sobre a jornada empreendedora de vocês, né? E a gente encerra um pouco falando também dessa questão mais pessoal e empreendedora de vocês. Então, são 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Se vocês, como empreendedores, pudessem olhar aqui numa luneta, né, do futuro, o que vocês gostariam de enxergar em relação a vocês como empresários, como empreendedores e ao startup? Ou seja, olha, eu imagino que daqui a 10 anos eu gostaria de ter alcançado isso. Você gostaria de ter tido um meu unicórnio? O que vocês gostariam de enxergar se vocês pudessem olhar agora na fechadura e ver o Carlos e o Léo daqui a 10 anos e a startup daqui a 10 anos? Essa pergunta para pensar. Já nos fizeram uma pergunta ao contrário. Que faríamos se a gente voltasse lá atrás, 10 anos, e falasse com o Carlos ou com o Leo 10 anos atrás? Essa é a próxima pergunta. Essa é a próxima. Essa é difícil também, né? Enquanto o Carlos pensa, eu vou começando. Assim, Fred, o que é o sonho, né? Eu comecei aqui no início dizendo que a gente olha se o empreendedor tem algum sonho, porque isso é importante, tá? A gente também tem muitos desafios, percalços, né, para operar nesse mercado. Não é fácil empreender em nada, em lugar nenhum do mundo, e no Brasil ainda a gente tem, né, uma camada adicional de desafios aí que, enfim, não precisamos entrar nos detalhes. Qual que é o sonho meu aqui como empreendedor, né? É que eu acredito muito em empreendedorismo e educação. Eu acho e acredito fielmente de que essas são as 2 saídas para o nosso Brasil prosperar. Muitas dessas rodadas que nós realizamos geraram empregos, geraram valor, geraram produtos. Então, não é só o investimento. A gente investe e vê uma comunidade transformada, vê um grupo aprendendo. Essa é a coisa bacana que vem junto, né? Com esse, é investimento direto. Não é? Você não investe num fundo que depois vai ver aonde investe. Não, você escolheu, acreditou naquele projeto, investiu naquela empresa, né? Então, nesse mercado, eu realmente sonho que ele se transforme numa alternativa viável para que investidores comuns possam investir como profissionais, direto nas empresas. Tá? E que isso, de fato, seja um mecanismo para que a empresa não precise ficar grande para bater num fundo de private equity, até abrir um capital, para ter acesso ao capital, networking e também a esse conhecimento. Se você for observar bem, essa modelagem, ela é bastante revolucionária, ela quebra paradigma, porque a gente dá poder para o investidor que investe R$2.000, o mesmo poder do que investiu R$200.000, ou que investiu R$2 milhões. Ela é bastante democrática. Então, o meu sonho nessa área é de acesso, é que as pessoas tenham acesso e possam colher esses frutos também, gerando mais empresas, mais emprego, mais inovação, né? Eu acho que a gente, como cidadão, né, a gente não pode depender e esperar, né, de governo e de outras partes que façam as coisas que as coisas aconteçam. Então, empreender e investir nesse setor carrega muito desse meu sonho pessoal de que isso, de fato, seja uma indústria, né? Que tenha um mercado secundário, que a gente chegue numa bolsa de negociação de títulos de empresas menores de pequeno porte, né? Para que a gente tenha mais liquidez e que isso se desenvolva. Isso é o que eu pensei lá atrás e falei assim, cara, isso é o que a gente quer que aconteça. Ainda não aconteceu, nós estamos num estágio de desenvolvimento, né? Talvez em 10 anos aconteça. Mas a gente começou realmente em 2019, 2020. Nos inserimos em uma indústria regulada, tá?
tá? Que até esse momento, até 2017, não era regulada aqui no Brasil. Uma regulamentação da CVM que criou uma indústria nova de financiamento e de investimento, tá? Para empresas de pequeno porte. Esse passo que a CVM pavimentou, essa estrada que a CVM pavimentou, realmente deu uma opção aos empreendedores a ter outro canal de financiamento. Então a gente se enxerga, por um lado, como um canal de financiamento, que ainda não tem os volúmenes necessários ou expressivos que tem no mercado financeiro. Bancos, não, instituições financeiras, que estão há décadas, não, fazendo esse trabalho. O ano passado, aproximadamente, se não me lembro mal, a través da indústria de crowdfunding, foram captados 200 milhões de reais. Es decir, 200 milhões foram financiados por pequenos investidores, ¿no? Y ahí entra esa revolución que Leonardo estaba mencionando, que la gente se siente parte. Puxa, antes 200 millones de reais tinha que ir no banco. ¿Qué opções tinha o investidor, o empreendedor? Bater a porta num banco, o banco iba a cobrar uma taxa de juros X. Muitas vezes o empreendedor não iba a conseguir realmente esse financiamento que ele precisa, ou iba a conseguir menos dinheiro porque a taxa de juros talvez não era adequada para o que o negócio dele suportava. Agora não. Agora tem um conjunto de investidores que participativamente colocam pequenas sumas de dinheiro, tá? E financiam esse empreendedor. E chegar nesse grupo, e isso é algo que a gente gostaria muito daqui a 10 anos, chegar no Brasil todo, abrindo a porta para que pequenos empreendedores tenham a opção de investir em uma pequena empresa inovadora, trabalho direto, não? Você vai dar trabalho direto para os brasileiros. Antes isso era, até essa indústria florescer e começar a se expandir, era para poucas pessoas. Ou eram grupos fechados, tá? Ou eram fundos fechados, não? Ou você precisava de muito capital para conseguir participar. Hoje, através dessa indústria, tá? As portas se abrem para todo mundo. Então, se a gente realmente consegue, daqui a 10 anos, conscientizar as pessoas que estão investindo dinheiro em inovação, em invenções, em trabalho direto, em resolver problemas reais do próprio Brasil, de sua própria comunidade ou até do mundo. Isso seria para nós fantástico, não? Hoje o número de investidores no Brasil em capital de risco, em startups, comparado com a Europa, comparado com Estados Unidos, é relativamente muito pequeno. Mas o potencial que o Brasil tem é gigantesco. 10 vezes menor. Por exemplo, a gente tem aí 10 mil investidores anjo, aproximadamente. Exatamente. Né? Nos Estados Unidos são 250 mil. Então, olha o vácuo que tem aí, o trabalho que a gente tem pela frente, que eu espero que nesse período que você nos deu de 10 anos a gente realmente consiga concluir e falar, puxa, olha que jornada legal que a gente conseguiu construir ao longo dessa década. Tá? Isso seria bem bacana. Eu acho que talvez isso seja uma fase do empreendedor, né? Depois que a gente chega num nível de onde você já passou por algumas coisas, altos, baixos, conquistou alguma coisa, você realmente, se não tiver propósito, não faz muito mais sentido, né? Exato, exatamente. Começamos o papo com essa palavra e acho que a gente vai chegando para o final falando de sonho e propósito, né? Sim. Acaba sendo sonho no bom sentido, né? Com qualidade, com estrutura, né? Enfim, mas precisa ter, senão a gente não aguenta o tranco. E a segunda pergunta, que eu já tive um spoiler aqui do Opa, caso. desculpa. Achei que era piada. Não é a segunda. A segunda é a seguinte, pra gente encerrar, mas é um pouco diferente o jeito que a gente vai pergunta aqui. Eu acredito que você... Óbvio, tem gente que começa a trabalhar muito antes, né? Eu mesmo, meus filhos trabalham comigo e começaram cedo, né? Mas eu acredito que quando você finaliza o seu ensino médio, né, o antigo colegial, e você faz 18 anos, é quando você, né,
liga um botão, uma seta ali, ó, agora eu preciso começar, preciso trabalhar, eu preciso escolher uma faculdade. É o momento que você escolhe a sua profissão, é o momento que você começa a trabalhar. Se você pudesse mandar um áudio de 5 minutos e agora, lá atrás, mesmo sem smartphone, o Carlos, lá na Argentina, pudesse receber e ouvir esse áudio de 5 minutos. Sim. Se você pudesse fazer a mesma coisa e mandar um áudio de 5 minutos pro Léo, de 18, o que vocês diriam nesse áudio? Que dica você daria? É precioso esses 5 minutos, né? O que você diria a ele? Não faça isso, não vá por esse caminho. Olha, quando você conheceu o Joaquim, corre dele. O que você diria pro seu eu de 18 anos? O que ele ouviria nesse áudio? Cara, sim. Bota para gravar. eu não... A parte que eu não se junta com aquele e não fala com esse, não vou comentar aqui Mas ao teria. vivo. Sim, sempre tem alguém que outro, mas afortunadamente não muito. Mas eu falaria para esse Carlos arriscar com menos travas, entendeu? Com menos medo, arriscar com mais confiança em si mesmo, talvez. Não, eu, puxa, será que eu vou fazer isso? Será que não vou fazer? Mesmo eu, para vir para o Brasil, para mim foi todo um movimento gigantesco. Então, eu falaria para o Carlos ter mais confiança em si mesmo e arriscar com mais confiança em si mesmo. Tá? Isso falaria sem dúvida. Depois eu falaria que todas as coisas que aconteceram, que a vida trouxe, que tomara aconteça tudo de novo. Porque teve muita coisa, muito aprendizado, muita vida mesmo, tá? Além da universidade, além dos estudos, que realmente se eu vivesse de novo, eu gostaria que acontecesse tudo de novo da forma que aconteceu. Porque foram grandes aprendizados, algunos mais duros, outros não. Então que espere a vida de braços abertos, que as coisas vão fluindo e que encare todos esses desafios de braços abertos, com a cabeça tentando fazer sempre o bem, como sempre aconteceu. Mandaria esse tipo de mensagem. Você não mandaria ele vir para o Brasil antes ou não? Bom, acho que não, porque falei que tinha que acontecer tudo da mesma forma. Então, o que aconteceu antes de eu vir para o Brasil tem que acontecer, e aí eu vou vir para o Brasil, tá? Com essa bagagem do que aconteceu antes. Então, o sea, para mim, vir para o Brasil é algo que eu estou grato aí a de ter tido essa oportunidade. Eu sempre falo, cada vez me sinto mais paulistano. Eu vim aqui no Brasil, vim a morar, estou morando já há 26 anos diretamente aqui em São Paulo. Então, eu sou ultra grato a todas as oportunidades que o Brasil me deu, de trabalho, de crescimento, em todos os sentidos da vida. E estou tentando também contribuir e retribuir por toda essa vivência que eu tive aqui, que estou tendo aqui. Legal. Acabou o áudio. Foi já. Já foi ótimo. Tá. É uma boa pergunta, viu, Fred? Olha, eu geralmente, se fosse mandar esse áudio para mim mesmo, né? Eu acredito que eu faria um recall, né? Dos maiores fatos e desafios e problemas que eu talvez tenha enfrentado e como eu teria enfrentado essas coisas de uma forma diferente, né? Fazendo esse recall, né, eu mandaria esse áudio primeiro dizendo o seguinte: eu acho que a gente tem que investir tempo, né, energia nos nossos pontos fortes, tá? Porque raramente alguém consegue ser bom naquilo que ela não é e naquilo que ela não tem potencial, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa de relações, se você é uma pessoa comercial, né, você dificilmente vai ser uma pessoa analítica para trabalhar em produto,
né? Você vai estudar, você vai conseguir trabalhar em produto, mas esse não é o seu ponto forte. Um cara que é muito analítico, muito bom em produto, ele praticamente não vai estudar e vai passar na sua frente rapidamente. Então, eu diria para mim mesmo, não perca tempo investindo em coisas que não são os seus pontos fortes. E a gente tem 2, 3, infelizmente, né? São só 2, 3, tá? Não adianta falar que tem 10 porque não tem. Então, essa é uma coisa que para mim foi importante. Eu acho que eu perdi tempo tentando investir em coisas que não são o meu natural, que não são os meus dons, não são as coisas, né? A outra coisa é cultivar as relações, né? As relações, elas são mais importantes do que os resultados, né? Talvez em algum momento eu não tenha cultivado as relações todas da forma... E a gente não faz porque também não sabe, né? Então, acho que eu colocaria isso no meu áudio também. Prestar mais atenção nas relações. Uma outra coisa que eu acho bem importante é o seguinte, você tentar acreditar, né, de que existem outras possibilidades na sua vida, não só aquela que foi indicada a você, né? Uma porta se fecha, uma janela se abre. Então, é importante a gente, nessa questão de ter resiliência, é importante entender, né, de que o caminho, ele é tortuoso, né? Eu quero chegar ali, não adianta eu achar que vai ser por essa linha reta aqui, porque ele não vai chegar. Ele vai dar voltas. E talvez ele suba, desça, eu caia num buraco aqui, nessa jornada. E eu preciso entender que o importante é o caminho, não é necessariamente aonde eu cheguei. Essas são reflexões assim que se eu soubesse disso aos 18 anos, talvez as coisas tivessem sido um pouco mais fáceis, né? Então, por exemplo, um outro conceito que eu gosto muito é assim, a gente ou acerta ou aprende, a gente não erra. Então, quantas vezes eu me peguei preso a erros que eu cometi, ao invés de estar preso no que eu aprendi com esse erro e evoluir a partir desse ponto, né? Que é aquela coisa, né? Não é o quanto você vai bater, né? É o quanto você consegue apanhar, cair e levantar. Eu acho que essas questões, né? E assim, né? E cuide da sua saúde, cuide da sua família, né? Cuide das coisas que são importantes para você, porque essa é a tela, né? Essa é a rede de apoio que vai te ajudar a andar um pouco mais rápido. E aí, assim, e a questão do sucesso, né? Que cada um acho que tem uma régua. E eu, depois de um tempo, eu entendi qual era a minha régua, né? E a minha régua de sucesso é eu chegar o mais longe possível dentro do meu propósito, respeitando os meus valores e as minhas convicções. Essa é a minha régua de sucesso. Cheguei até aqui, não cheguei até aqui, tá? Mas cheguei até aqui respeitando os meus valores e as minhas convicções. Estou feliz. Né? Essas são coisas que eu talvez tivesse dito para mim mesmo, e isso são paradigmas que foram sendo quebrados, né? De acordo com os anos. Aí é cabelo branco, barba branca. Sim. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil da gente... Entre outras coisas, mas eu colocaria esses pontos nesse áudio. Acho que a minha jornada teria sido mais suave, vamos dizer assim, até esse ponto. E não estou reclamando, obviamente, tá? Faria tudo de novo. Mas é diferente, né? Eu morei fora do país também. O Carlos está num país que já é o país dele. Eu morei nos Estados Unidos, como você, morei na Europa, e isso em tempos onde não dava para ver no YouTube como é que era a cidade, as 5 dicas, assim, você chegava lá e descobria quando caía lá, né, exatamente o que ia acontecer. Então foram experiências riquíssimas, né, mas precisei lidar com dificuldade, com preconceito, tenho certeza que você deve ter passado por coisas parecidas. E com esse meu áudio no meu telefone lá atrás, né, teria passado por essas coisas de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim, né? Interessante aqui, geralmente, esse aqui é o episódio 19, e não peguei ninguém até agora que se arrepende, que mudaria. Pô, legal, legal isso, né? Isso, não, achei ótimo. Porque as pessoas... Nem você, né? Se você mudar, né? Se você mudasse algo, você não seria quem você é. Eu, na verdade, eu fiz eu tenho esse áudio feito para mim mesmo,
Mas eu acho que uma coisa que o Carlos falou que é muito importante, que se eu pudesse falar uma coisa para o Fred lá de trás, eu acho que perto do que você falou também, é que quando você tiver uma convicção e você acreditar em algo, e você tiver um projeto, não desista dele, né? Pelas pressões das pessoas, da opinião das pessoas, porque assim, muitas vezes da minha vida, eu abri mão de projetos muito cedo, porque eu não queria entrar em conflito, porque eu me preocupava com a opinião daquela pessoa, ou daquele parceiro, então assim, para evitar o conflito, para evitar de ter problema, para evitar de que as pessoas pensem mal de mim, eu vou abrir mão disso aqui, porque eu tenho facilidade de começar de novo. Então, muitas vezes eu abri mão de coisas e comecei de novo para evitar machucar pessoas ou até evitar que as pessoas pensassem algo sobre mim. E com certeza isso é uma coisa que me fez ter que postergar muita coisa, recomeçar muitas vezes e abrir mão de muitas coisas valiosas que se eu não tivesse aberto mão, talvez, né, teria... Enfim, mas é muito legal. Legal. Se isso fosse possível, né? Hoje. Seria ótimo. Eu tento fazer isso com os filhos, né? De tentar falar, ó, né, vai por esse caminho, mas também às vezes nem sempre funciona, porque é outra jornada, né? Outro tempo, outra pessoa, né? Enfim. Sem dúvida. É uma pena que o seu áudio para você ainda não é possível. Quem sabe no futuro, Exato. né? Isso aconteça. Sim. Quem sabe qualquer dia você não recebe aí, né? Você fala, opa, como assim, né? O áudio meu daqui, né, 30 anos para frente, que eu recebesse agora, né? Exato. Já ia servir também para muita coisa. Com certeza, sem dúvida. Queria agradecer a presença de vocês, o convite. Eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai ter muito conteúdo importante sobre isso, né? Para a gente quebrar paradigmas e enxergar realmente oportunidades. E obrigado pela... Poxa, obrigado você pelo convite. Cara, falar de empreendedorismo, sonhos, propósito, né, inovação, é sempre um prazer. E é mesmo, tá? Porque a gente faz isso todo dia. Então, poder falar disso aqui é muito legal. Freddy, cara, súper obrigado realmente por essa oportunidade de falar contigo, falar para todas as pessoas que estão te assistindo. Espero aí que a gente é super aberto. Realmente, se nos querem escrever, se você compartilha aí no podcast, no vídeo, pode compartilhar nossos e-mails, cara, super aberto aí para conversar com todo mundo. Como Leo colocou, a gente é aberto a ouvir projetos, a falar com investidores o tempo inteiro, então todo mundo será bem recebido e bem-vindo. Maravilha. Obrigado. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Se você precisar de ajuda, né, entra lá no site da WeStartup, dá uma olhada nessas regras todas ali, nessa websérie que eles têm, entende, né, tem informação no site. De repente, se você se encaixar, se tiver um bom projeto, pode ser que você consiga uma oportunidade aqui, talvez essa é a oportunidade que você estava esperando. E se você também tem a vontade de investir em um negócio, né? Porque às vezes, assim, estou com o meu negócio estabilizado, tenho já as minhas coisas, gostaria de investir, também tem essa oportunidade, entra na plataforma, clica lá para você pegar mais informações, para você enxergar essas rodadas, como eles disseram, né? Às vezes você pensa assim, poxa, eu não tenho condições de investir, né, muito dinheiro numa ideia dessa. Igual eles falaram agora, deram o exemplo dessa rodada que está rodando agora, falando sobre um assunto tão importante, né, que é esse assunto do sono e da saúde. A gente sabe que isso é um mal. Às vezes você está aí, você sofre desse mal. E às vezes fala, poxa, eu queria investir nesse negócio. Esse negócio vai dar certo. E às vezes com pouco dinheiro, né? Com um investimento menor, você consegue entrar globalmente, escolher 2, 3 opções ali de negócios e de repente isso pode ser uma grande oportunidade para você também, que quer começar a galgar os primeiros passos nesse ramo, né? Como investidor. Então, nas duas opções, entra lá, conhece a plataforma, conhece um pouco mais a história dos dois e espero vocês aqui no nosso próximo podcast. A gente está gravando 1, 2 vezes por semana. Os nossos conteúdos são postados na íntegra no canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é um canal recente.
mas os cortes são colocados sempre ali no nosso Instagram, no nosso TikTok, são as nossas plataformas que já estão mais maduras. Valeu demais e até a próxima.